Bom dia a todos os meus inscritos do meu canal de YouTube. Sou Silvio87 Aguiar. Esse é o meu canal de YouTube. Hoje, dia 23 de maio, Pacajus completa 91 anos. E vou deixar para vocês no meu canal de YouTube dois vídeos falando sobre a história de Pacajus. Então, você que não conhece a história de Pacajus e quer aprender sobre o Pacajus, assiste meu vídeo do meu canal de YouTube. E você que é de Pacajus vai se inscrever, acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, curtir o vídeo e deixar o seu comentário que achou da história de Pacajus, que hoje está completando 91 anos. Tenha um bom dia, até o próximo vídeo. Chegamos em Pacajus, terra dos Paiacus. O que separa esses dois nomes não é o tempo, é o apagamento. Esse chão onde piso é o mesmo onde minha família, desde o tempo dos meus bisavós, construíram suas vidas. Mas por muito tempo, uma parte dessa história ficou em silêncio. Como prometido, hoje eu falo do padre Eduardo Araripe. No livro Os Caboclos da Vila de Guarani, o historiador Marcos Felipe Vicente revela uma face que a gente não aprende na escola. O vigário não foi apenas um religioso, ele foi uma figura central no apagamento da nossa identidade indígena para garantir o domínio das terras. O que origina o último conflito do século XX? Em 1850, a gente tem a Lei de Terras, que estabelece que a propriedade da terra no Brasil ela só será comprovada mediante documento, e aí, a partir daí, começa o processo de regularização fundiária, que até hoje não terminou. A segunda metade do século XIX é cada vez mais escassa a documentação. Esses indígenas continuam aqui, continuam em posse da terra, institucionaliza-se a administração local, e aí começam a surgir novamente esses conflitos, porque a Câmara quer tomar as terras dos índios, quer cobrar, quer exigir pagamento pelo uso dessas terras, e depois que o Eduardo Araripe assume a vigaria, a administração da vigaria, ele vai lá para o século XVIII, que depois que o João Dantas Ribeiro arremata essas terras, ele vende para um padre, e esse padre teria doado as terras para Nossa Senhora da Conceição. Não foi um esquecimento natural, foi um ato político. Marcos Felipe mostra como o registro da igreja e o poder do padre Araripe transformaram o dito índio em caboclo ou misturado, tirando deles o direito sagrado ao território da Vila de Guarani. Não é culpa nossa que a gente não saiba de tudo. Nos ensinaram que o progresso exigia o esquecimento. Hoje, eu busco me conectar com as minhas raízes para devolver a povos como os Paiacus o lugar que figuras como o Padre Araripe tentaram apagar. Mas o apagamento da nossa origem indígena não é um vazio, é uma história esperando para ser contada, com amor, respeito e honra. O medo já não nos pertence mais. As terras onde hoje fica a cidade de Pacajus, antigamente eram habitadas por povos indígenas, como os Genipapo, Canindé e Choró. O lugar que antes era habitado só por nativos, começou a mudar por volta de 1707, quando foi instalada a Missão dos Paiacu. Essa missão foi montada pelos jesuítas. Os jesuítas eram padres da Igreja Católica que vieram para o Brasil com o objetivo de converter os indígenas à fé católica. Com a chegada deles, o lugar começou a ganhar um formato de cidade, com a construção de casas para os moradores e uma capela feita de taipa e chão batido. Foi nessa época que escolheram Nossa Senhora da Conceição para ser a padroeira do lugar. Eles também deram o nome de Aldeia dos Paiacus, depois mudou para Aldeia dos Pacajus e mais tarde mudaram o nome para Monte Moro Velho. No final de dezembro de 1762, por uma ordem do Marquês de Pombal, os indígenas Paiacu foram obrigados a se mudar para Porto Alegre, uma vila que ficava lá no Rio Grande do Norte.
O problema é que eles não se adaptaram ao lugar, e quase todos os indígenas abandonaram a vila e fugiram de volta para a antiga aldeia e para as regiões vizinhas. Em 1765, o governador Borges da Fonseca deu uma nova ordem, e os Paiaco foram reunidos novamente em um aldeamento, mas dessa vez na vila de Monte Moro Novo, que ficava onde hoje é a nossa conhecida cidade de Baturité. Aquelas terras, onde já tinham construído a capela de taipa e algumas casas, foram arrematadas em um leilão pelo capitão Mor, João Antas Ribeiro, que morava em Cascavel. Isso aconteceu em maio de 1763. Depois, as terras foram vendidas para o padre Pedro José de Souza, que também era de Cascavel. Na época em que os indígenas Paiacus viviam lá, o lugar era uma freguesia que dependia da freguesia de Aquirás. Em agosto de 1836, uma lei acabou com essa freguesia e colocou o território de volta sob o comando de Aquirás. As coisas mudaram de novo em setembro de 1890, quando um decreto criou o município. Ele se separou de Aquirás e a sede ficou em Monte Mor, que virou uma vila com o nome de Guarani. Mas olha que curioso, existe um registro do desembargador Álvaro Gurgel de Alencar, dizendo que a vila, com o nome de Real Vila de Monte Mor, na verdade foi inaugurada muito antes, em abril de 1764. Com o passar do tempo, o município foi crescendo. Em 1911, ele era formado apenas pelo distrito da sede. Já em 1920, o município de Guarani já estava bem maior e contava com vários distritos: Guarani, Lagoa das Pedras, Carnaubal, Aningas, Mundo Novo e Mangabeira. Em 9 de outubro de 1920, uma lei extinguiu o município e devolveu o território para Aquirás. Só 8 anos depois, em setembro de 1928, ele foi emancipado de novo, mas a paz durou pouco. Depois da Revolução de 1930, o interventor federal do Ceará, Dr. Manuel do Nascimento Fernandes Távora, resolveu fazer uma reforma administrativa e acabou com o município mais uma vez em 1931. Por causa disso, em 1933, a região deixou de ser independente e passou a ser apenas um distrito de Pacatuba. Mas em maio de 1935, quando um novo decreto finalmente restaurou o município de vez. Em 1938, um decreto elevou o lugar da categoria de vila para a cidade. Nessa mesma época, os nomes dos distritos também mudaram para nomes que você provavelmente conhece. Currais Velhos passou a se chamar Chorozinho. Lagoa das Pedras virou Itaipaba. Olho d'Água se transformou em Horizonte. Foi só em 1943 que o município e a cidade deixaram de ser chamados de Guarani e ganharam oficialmente o nome de Pacajus. Na parte da igreja, o município dependeu da freguesia de Aquirás até 1940. A emancipação religiosa só veio em fevereiro de 1940, quando foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Já na justiça, a confusão foi grande. O chamado termo judiciário de Guarani, que pertencia a Cascavel, foi extinto em 1920 e voltou em 1929. Termo judiciário é a área de atuação de um juiz. Basicamente, é a região onde aquele fórum ou tribunal tem poder para resolver os problemas legais. Depois disso, o lugar ficou pulando de galho em galho. Passou para a jurisdição de Maranguape em 1931 e virou um distrito judiciário de Pacatuba em 1934. Em 1938, o termo foi restaurado já com o nome de Pacajus, voltando para Cascavel. A independência total na justiça só veio em junho de 1948, quando Pacajus finalmente virou uma comarca própria. Nos anos 50, a organização de Pacajus já estava bem consolidada. Durante o governo de Raul Barbosa, foi aprovada uma lei em novembro de 1951 que definia como o Ceará seria dividido administrativamente. Nessa época, Pacajus não passou por grandes mudanças. O município manteve os mesmos limites de antes e continuou com os mesmos distritos que já faziam parte dele. Desde então, a cidade continuou crescendo e foi aos poucos se tornando o lugar que conhecemos hoje.